Antes tarde do que nunca, estamos de volta para conversar com mais um empreendedor. Aliás, uma empreendedora desta vez, né? Aliás, várias empreendedoras têm passado por aqui, né, Rafael? Demais. Estamos de volta então com mais um episódio desse podcast para ouvir hoje a história de uma empreendedora. Já vamos adiantar, da área da comunicação. Portanto, se você tem alguém na sua família, no seu círculo de amizades, no seu círculo profissional que trabalha com comunicação, com assessoria de imprensa, com assessoria em marketing, mídias digitais, enfim, com o que for, já vai dar uma compartilhada nesse vídeo aqui com essa pessoa para que ela possa assistir também, porque vai ser bem bacana. Uma pessoa com muitos anos de experiência, apesar de ser novinha, tem muitos anos de experiência, está aqui com a gente hoje. Eu acho que ela começou com 7 anos. Provavelmente por aí. Aqui, cara, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Enfim, antes da gente apresentar a nossa convidada e antes do Rafa falar dos patrocinadores, inscreva-se no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Aproveita para acionar a sineta para ser avisado de quando as entrevistas são publicadas neste canal. E já dá um like, já compartilha esse vídeo também, como eu disse antes, para ajudar também a fazer com que esse conteúdo chegue a pessoas que vão aproveitar de fato toda essa lição de vida e lição de empreendedorismo que a gente vai passar aqui também. E principalmente se a tua empresa, e a maioria delas precisa se comunicar melhor. Não tem Eu acho que a maioria das pessoas que vão estar assistindo, às vezes tem uma empresa e não são próximos, né? Ou não tem tanto conhecimento como se comunicar melhor, né? Não tem nem noção. Então, Verdade. além das pessoas que você sabe que gostam de comunicação, manda esse vídeo também para quem você acha que precisa, para quem precisa melhor de comunicação. Quem precisa se comunicar melhor. Isso é importante também. E aproveita para seguir também Antes Tarde do Que Nunca nas plataformas de podcast por aí. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer uma delas, o Antes Tarde do Que Nunca tá lá. Segue a gente lá e aproveita para ouvir quando e onde bem entender o conteúdo que tem aqui, mais de 270 já, né, Lara? Já passou de 270 entrevistas já. Aliás, 270 episódios, porque em alguns episódios tem mais de um entrevistado, enfim. Dá uma fuçada ali no nosso acervo que vale a pena. Vou falar dos patrocinadores. Obrigado demais à ProWay, para quem está buscando uma carreira, principalmente em tecnologia. Para mim, uma das melhores escolas em tecnologia, pai e mãe, num projeto chamado Entra 21, projeto que já formou mais de 7 mil desenvolvedores. Então, quer melhorar na carreira, está pensando em buscar uma carreira, vai conversar com eles, que certamente vai ter alguma coisa que se encaixar com aquilo que você está buscando, seu propósito. E também ele serve para empresas que estão buscando pessoas e querem fazer isso através da educação. Então chama para eles, vão qualificar, vão fazer um modelo muito legal, vão fazer uma turma e essa turma vai poder ser contratada pela sua empresa. E para mim, um dos melhores investimentos que tem. Contratar pela educação é perfeito, principalmente para diminuir o turnover. E também tem a fábrica de software, né? Imagina você, qualquer coisa hoje em dia com tecnologia, pensando até com inteligência artificial, qualquer coisa que você pode imaginar, uma fábrica de software, uma empresa que desenvolve software pode fazer para você. Melhoria dentro da indústria, um processo melhor, uma automação, qualquer coisa que você pode imaginar, esse é o legal, né? Que a Premiere Soft pode fazer, construir junto com você. Quero fazer um aplicativo, seja o que for, dá uma conversada também com a Premiere Soft, que eles são a casa do software, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tem sede em Blumenau e também tem uma sede lá em Santa Mônica, na Califórnia. Então, se você também é desenvolvedor e quer ter uma experiência de trabalhar para fora, dá uma conversada com eles, que também pode ser a sua casa. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil. Muita gente pensa neles na hora de comprar, mas também eles são uma forma de vender o seu carro. Tá pensando em dar ele na troca de um terreno, apartamento, imóvel, seja o que for, antes vai no isidoro.com.br, chama eles no chat ou até diretamente no WhatsApp, tem um clique lá. Eles até 1 minuto e meio eles têm que responder durante o período comercial. São uma empresa que tem sedes, né, ou lojas em Blumenau, no centro e na BR-470, tem Itajaí, tem Jaraguá do Sul e também tem Navegantes. Mas eu lembro antes que vai no isidoro.com.br, às vezes ali você começa uma conversa, vai ser muito mais simples às vezes que se deslocar lá e perder a viagem por algum motivo que eu também não sei te dizer qual é. Obrigado demais, Isidoro Automóveis e todo o time lá que nos acompanha nessa última série. E agora você que quer produzir... Última não, mais recente. Outras virão. A última nesse caso, outras virão, verdade. E também você quer produzir conteúdo e tem uma dificuldade ou tem medo ou não quer fazer isso de uma forma muito amadora, né? A gente sempre brinca muito sobre isso, vai fazendo, mas a gente entende que muita empresa, muita marca tem uma certa responsabilidade. Agora o nosso estúdio tá para você poder locar e fazer da forma que você quiser. Então, com mesa, sem mesa, TV, com TV, seja do jeito que você quiser, da
forma que a sua marca mais fizer sentido, a gente faz para você. Vai no @podcast ATDQN, chama a Lara e chama a Xana, que elas vão produzir uma simulação para ver se funciona para sua marca e está dentro do seu orçamento. Obrigado demais mais uma vez. Com quem quer... Aliás, falar em produção de conteúdo tá umbilicalmente ligado, né? Não tenha dúvida. Eu tenho a honra de conversar hoje com minha filhada profissional. Boa. Né? Não deixa de ser. Eu sou claro padrinho que da empresa dela, não tenho dúvida disso. Tenho o maior orgulho de dizer isso. Cristiane Sete está com a gente. Cristiane Sete Zimmermann, né? Como eu gosto de pronunciar. É Zimmermann, tu sabias, né? Que o Z é TZ. O Z se pronuncia TZ em alemão. Zimmer. Não é Zimmermann, é Zimmermann. Não O fazia. certo é esse. Eu chamei o Silvio a vida inteira errado. Cris Suete da Prece Comunicação está aqui com a gente para falar um pouquinho das 15 anos já da Prece Comunicação. Que loucura, como passa rápido, né, Cris? Passa, voa, né? Obrigado por estar aqui com a gente para contar essa história, né? Eu que agradeço, imagina, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sou fã de vocês. Oba, Obrigada, coisa fiquei boa. muito feliz com o convite. 15 anos, o que deu pra... Meu Deus, deu para fazer muita coisa nesse período, imagino eu, né? Dá para fazer muita coisa, dá para acertar muito, dá para errar, dá para aprender, evoluir. dá para evoluir. Muita coisa mudou Isso nesses que eu ia 15 dizer, anos na evolução muito grande. comunicação. Então, esse foi um desafio muito grande para a gente também, de acompanhar todas essas mudanças, né? Quando a gente começou, lá 15 anos atrás, ainda não existiam as redes sociais, a internet estava muito mais, né, no início, muito mais incipiente, engatinhando. Então, a gente teve que aprender e evoluir também ao longo desse tempo, né? Para acompanhar, para também... oferecer esses serviços novos para os nossos clientes, né? E, enfim, e conseguir abranger aí cada vez mais o espaço do marketing, da comunicação corporativa, né? Onde é que você nasceu? Eu nasci aqui em Blumenau. Nasceu em Blumenau? Nasci em Blumenau, mas quando eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos, nós começamos a mudar, a correr o estado inteiro. Meu pai passou no concurso. Juiz, né? E aí já viu. E aí voltei para Blumenau, nós fizemos 10 mudanças, moramos em 10 cidades diferentes. Voltamos para Blumenau, eu tinha 11 anos. Rapidamente, como foi esse período na tua vida? Porque não tinha amiguinhos daí, não, né? Exato. Uma criança sozinha, tadinha. Eu era super introspectiva, super... Filha única? Não, tenho um irmão mais velho. Quanto tempo de diferença? De 4 anos, 4 anos de diferença. E acho que ele até sofreu mais do que eu, porque ele já pegou uma fase mais de adolescência e tal. Eu voltei para Blumenau quando tinha 11 anos, então minhas amigas de infância são as dessa fase, né, de 11, 12 anos. Começou a ter amiga com 11 anos. Exatamente, que são minhas amigas, tenho amigas até hoje dessa fase, assim, minhas amigonas. Mas sim, tive uma infância assim bastante diferente, talvez, né? Por conta disso, assim. Quantas que a gente, cidades? 10 mudanças. Tu lembra alguns do nome da cidade? Porque tu era bem nova, jovenzinha. Sim, não, mas lembro, claro, a gente morou bastante tempo no oeste de Santa Catarina, né? Então, Fraiburgo, Caçador, Palmitos, Xanxerê. Morei lá em São José do Cedro, na divisa com a Argentina. No sul do estado, em Tubarão, Itajaí, São Francisco do Sul. Meu Deus do céu. Ela deu uma volta. Cigana. Sim, uma cigana. Exatamente. Mas no fim das contas era normal pra ti também, né? Então, era o que eu conhecia, né? A vida era assim. A gente não criava. Exatamente. A gente acabava nós em comum para ela a gente acabava não criando raízes, mas a vontade da minha família sempre foi voltar para Blumenau, né? E teus pais também são daqui? Meu pai é do sul do estado, de São Ludgero, minha mãe é de Itajaí, e os dois se conheceram aqui. Entendi. Na juventude, com 18, 19 anos, casaram aqui e tudo mais. E aí, tanto eu quanto meu irmão nascemos aqui. E a vontade deles sempre foi voltar para cá. Entendi. O teu irmão é da área jurídica, é advogado, hoje é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Blumenau. Tu nunca tivesse vontade de ser? Eu ia fazer essa pergunta. Não, é normal, né? Seria e eu já conversei natural. com o irmão dela, ele fala que ele acompanhava o pai nas audiências, no trabalho, nas audiências e tudo mais. Enfim, e adorava, e claro, tanto até que foi advogado. Mas contigo não colou essa história, não? Eu gostava, adorava ir aos júris. Meu pai trabalhou muito tempo na área criminal, fazia júris, né? Nas cidades menores, na verdade, tinha um juiz só para a comarca inteira. Então, adorava ir, mas eu gostava mais de ir nos júris porque eu sempre conto essa história em casa. Eu gostava mais de ir porque nos intervalos tinham um x-salada, sempre que eles pediam os lanches, assim. Jornalista adora um boca livre.
ficava esperando a hora do intervalo para comer o salada. E magrinha desse jeito, olha só. Cara, que ódio que dá. É pior que dá ódio mesmo. Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu não é claro que, né, existia até uma tendência natural, existia um interesse, mas nunca pensei com seriedade, assim, nisso, no direito. E pro teu pai tudo bem? Não, sim, Não sim, teve problema. Bom, eu já tinha filho também que estava tudo encaminhado certo. nesse sentido, então pessoal, já tá bom, meu filho tá Não, seguindo eles esse sempre lado. me estimularam a fazer assim o que eu queria, o que eu gostava. E eles sempre viram isso, assim, desde criança eu sempre gostei muito de escrever, não que na área jurídica não precisasse disso, Claro. né? Mas eu gostava de escrever histórias. Aos 9 anos, eu fiz um curso de datilografia. Nossa senhora. Falecido curso da datilografia. Isso, Eu fiz também. Ah, sim, E aí comecei a escrever historinhas, assim, e aí eu brinco, assim, que eu até contei isso numa outra entrevista outro dia para o Jorge Tais, que eu acho que esse espírito, tanto o espírito empreendedor quanto a vontade do jornalismo na comunicação já surgiu muito cedo, porque eu escrevia historinhas e vendia, né, para minha família. Pra família. Para família, obviamente, né, Mas com tudo 9, bem, 10 anos. já tinha noção de valor, né? Isso Mas que é legal. já tinha essa coisa, assim, de querer monetizar, né, Aham, que legal. o trabalho. Boa. Tu E estudaste aí- onde aqui em Blumenau? Aqui eu estudei no Sagrada Família e no Energia, eu fiz o terceirão no Energia. E aí depois Entendi. fui para a Univale, né, na faculdade. Gostou Sagrada? Gostei, na época... Na realidade, é a única experiência que ela teve também, né? É que nem eu também. Tu também, né? Tu estudaste a vida Santo inteira no Antônio, Santo Antônio. a vida inteira lá. Exatamente. Mas eu não gostei. Então, pra mim, foi a única experiência que eu não gostei. Alguma coisa melhor deve existir por aí. Eu imagino que sim. Quem sabe, talvez. Na época tinha aquela coisa que daí surgiu energia, todo mundo tava querendo ir, na época era uma coisa diferente. Porque Porque era mais foi uma focado- hype. Eu lembro disso. Então- É que era mais focado em pré-vestibular, né? Aquela coisa Isso. toda. Então, como- obviamente, assim, quando eu fui para Energia era outra realidade, aí amei, né? Aí o Sagrada ficou lá. Como na época a gente Mas- estudava para passar no vestibular, Verdade. esse era o foco. Exato. Hoje não é tanto assim, mas também é ainda. Meu, Mas se naquela comemorava época- tanto isso. Nossa, né? Não, e eram aquelas turmas de 100 alunos, Sim, assim, era um absurdo. negócio totalmente professor diferente. cantando, aquela aham. coisa toda que nos colégios tradicionais não Isso, tinha, né? existia isso. Por isso que era legal ir no Energia. Era E bem aí isso. também, só voltando à história de quando era criança, aos 9, 10 anos também eu já escrevia para o jornalzinho da escola. Aí eu escrevia... Meu Deus, tava escrito que ia ser né? isso. Eu escrevia poesias, escrevia textos, redações e tal, e publicava lá no jornalzinho da escola, então... Cara, Na acho que escola, já- no Santo Antônio, não tinha jornalzinho. Não. né? Não lembro disso. Eu acho que Não, aqui não não. lembro, não lembro, Mas não. eu estudava num colégio marista lá em Caçador, Ah, tá, entendi. chamado Aurora, e lá tinha o jornalzinho, assim, a gente... Aqui no Sagrada não tinha Não, também. aqui não, Ah, entendi. não era aqui. Entendi. E como é que tu foi fazer essa faculdade? Realmente, como é que chamou a atenção? Né? Teve esses passos que fizeram muito sentido, mas não necessariamente ia ser a tua carreira. Sim. Né? Quando é que tu percebeu que essa ia ser a tua carreira? Não, eu ainda, até o segundo ano ali do ensino médio, né, do antigo segundo grau, eu ainda tinha um pouco de dúvida, né, em que carreira seguir, estava assim entre algumas carreiras em vista, mas aí no segundo ano, a gente tinha aquelas semanas vocacionais na escola, né, que iam profissionais falar sobre seus ofícios e como funcionava. E aí foi um professor de jornalismo da Univale, que inclusive veio a ser meu professor Quem foi? depois, eu não lembro o nome dele, ele dava aquela editoração... Gente, me deu um branco agora o nome dele. Isaías, isso. O Isaías foi na escola falar sobre a carreira de jornalismo e tal, e aí eu saí dali falando, não, é isso que eu quero. Como influencia, né? Como influencia... Aí eu já fiz o vestibular no segundo ano para jornalismo para testar, que na época a gente fazia assim, só para ver se passava exatamente. e tal, já passei. Aí fiz de novo, né, depois no terceirão. E fez Univale, E fiz Univale. Em Itajaí, Que porque não não tinha, tinha. né? aqui E ainda, era, fui caloura do Pancho. né? Foi calor mesmo, calor? Claro. Não, assim, acho que tu já estavas no terceiro, quarto, que eu quando eu fiquei entrei. patinando lá um tempão, né? Porque eu entrei, daí a Cris entrou, ela se formou antes de mim, porque eu fiquei lá 10 anos fazendo a faculdade, né? Então eu O passei... que tu tava fazendo? Que ano que tu te formaste? Eu me formei em 2003, entrei em 99, me formei em 2003. Ah, então era minha calor assim, eu entrei em 98, foi isso aí. Então. A gente ia juntos de ônibus, catarinense, Isso, exatamente, pra lá. aquele clima bom, né? Bom demais. delícia. Gostava? Sim, eu gostava. Eu gostava de... Assim, eu era mais velho já, né? Eu tava meio velhinho já. Eu tinha 27 quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Então, pra mim, conviver com o pessoal mais novo era bacana, assim. Era bem legal. Então, acho que por isso que eu fiquei lá por 10 anos também. Faz sentido. Tu começou a trabalhar bem cedo? Sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar mesmo muito cedo. Eu, com 13 anos, eu trabalhava na mercearia da minha tia já. Olha, Assim, Aqui? aqui Onde? em Blumenau, lá na Velha, na esquina da minha rua. Assim, eu sempre quis trabalhar, sempre. que mercearia que era? Me conta. Ai, eu nem não Que é lembro. pra qual quem tá rua que assistindo, era? pensa, meu Deus, Não aquela existe menina que mais. atendia lá de vez Não, em nem quando. existe mais. Mas, na época do caderninho do fiado, né?
Mas foi uma experiência muito legal. Assim, eu sempre estava inventando alguma coisa, sabe? Eu pensei Vendendo. agora, será? Eu morei na Velha e tinha uma mercearia na esquina Qual é a da minha rua? casa. Na rua Gustavo Benner. Nem sei onde é que Aí fica, na esquina da João Pessoa. Não, da João Pessoa, não, da Caçadores. Jorge Lacerda. Da Jorge Lacerda com a Gustavo Benner ali. Ah, entendi. Tá. Mas que hoje Jorge acho que não Lacerda ali existe já mais. tinha? Eu tinha 13. 13 Foi em anos. 90. Ajudava lá. Na época Não, tinha isso, né? Tinha que trabalhava ajudar. no caixa. Foi na época em que mudou para o RV e depois o Real. meu Eu Deus remarquei do céu. todas essas mercadorias, fazia os cálculos lá e remarcava. Experiência boa. Foi muito legal. Foi muito legal. Então, assim, sempre estava inventando alguma coisa, né? Vendendo coisa por catálogo, sempre fazia alguma coisa. E inclusive, trabalhei no fórum como estagiária também, antes da faculdade, que eu queria trabalhar, de pedir, pai, por favor, me leva, assim, deixa eu ir lá pro cartório, aprender alguma coisa que eu não quero ficar em casa. Sim. E aí, em 99, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um amigo, o Alexandre... Gente, eu sou péssima de gravar nome. Mas ele trabalhava no jornal, ele trabalhou na Notícia depois, ele fazia o Univale também. Alexandre Lenzi. Isso, obrigada. Assessor de imprensa hoje, Isso, tá um queridão. É. E aí ele falou, olha, a gente está precisando de um estágio, né, de uma estagiária lá no Caderno Econômico do Toné, que era o jornal onde ele trabalhava. Só que é um estágio não remunerado, mas, né, se tu tiver a fim de aprender, claro, nossa, vou, de certeza. Aí fiz entrevista com o Tonelli, me chamou para fazer o estágio lá com eles. E foi muito legal, assim, aprendi muito, foi pouco tempo, mas aprendi muito com o Toné. Quem tá produzindo o tempo todo, né? Sim, Quem tá com tempo quem mais notícia, né? Quem mais trabalhava lá com vocês? Então, na época, o Alexandre, eu, como estagiária, entrou a Tati Milani também, que estudava comigo, não sei se você vai lembrar dela, daqui de Blumenau também. E também nesse mesmo esquema de estágio não remunerado. Sim. Mas como é que era o dia a dia para buscar notícia? A notícia vinha para vocês mais fácil ou vocês tinham que correr atrás? Era um jornal focado em economia. Então a gente falava muito de empresas, né? Então a gente acabava indo atrás das empresas para fazer entrevista, para buscar fonte e tal. Mas o Toné tinha muito contato, né? Vinha muita notícia. Então vinha também. muita coisa. Vocês tinham que só Ele falava, olha, fala procurar. com fulano sobre tal assunto, né? Ele passava a pauta e já passava a fonte pra gente. E normalmente a pessoa já atendia, porque conhecia o Toné, enfim. E era um jornal impresso? Era um jornal impresso. Isso que é importante dizer. Saiu o quê? Toda semana? De 15 dias? Nem lembro como é que saiu. Eu acho que era semanal. Acho que era semanal, né? Acho que era semanal. Se eu não me engano, era. Não, era bem diagramadinho, era um jornal bonito, tu lembras? Mas aí acabou que ele não conseguiu mais manter o jornal, fechou. E nesse meio tempo, eu estava sempre tentando entrar na assessoria de imprensa da Câmara, que eu sempre gostava de política e queria me... Era um desejo? Era demais. Eu tava toda semana lá. Não sabia disso. Trabalhando gratuitamente para poder... Eu tava lá e conversando com um com o outro e tentando e tal. Até que eu lembro que o presidente da Câmara, na época, era o Deus Dite. Era o Deus Dite. E ele me chamou um dia, olha, Cris, devido à tua insistência, nunca esqueço as palavras, devido à tua insistência, a gente vai te chamar. Que legal. E aí fui Tava ela lá de crachá feito por ela mesma. Sim, exato, faz isso. Vereadora Mirim, quase. Faz isso. Isso daí foi no segundo semestre de 99, eu estava no segundo semestre da faculdade. Trabalhei lá com o Gili, com a Beatriz Cantoni, com um pessoal, assim, fantástico, Nossa, que Beatriz, me ensinaram verdade. demais, assim, aprendi muito lá. Aí fiquei 2 anos lá, em 2000 veio a TV Legislativa, daí também trabalhei lá na TV Legislativa, né, a gente o Gili me cedia lá pro Tico. E aí tava comentando que eu trabalhei com o Carlos Braga Miller, com o Rodolfo Sestrem, eu apresentava um programa com o Napoleão, um programa semanal de notícias e tal. Então foi muito legal, assim, aprendi demais. Que bacana. Aí depois... E nunca te chamou atenção pra política mesmo ou não? Não, era os bastidores, não era pra... Sempre. Tu não queria ser político? Nunca chamou atenção, né? Não. Mas por que a comunicação na Câmara te chamava atenção, né? Eu gostava de política, assim, sempre gostei, né? Ainda gosto, hoje não atuo mais diretamente, né? Só ajudando nas campanhas aí do marido. Sim. Mas... Inclusive ela casou com política. Não, eu gosto tanto. Ela gosta tanto que casou com política, é verdade. Então, deixa eu contar uma história curiosa para vocês também com relação a isso. Uma vez eu já não era estagiária, já estava contratada na Câmara. O Silvio era era presidente do AD, e ele foi fazer um discurso lá, usar a tribuna livre.
E a gente não se conhecia. E aí, o meu chefe, Gili, diz, né, que quando ele passou, eu já falei, eu quero fazer o release dele. Eu não lembro disso. Não lembro, mas ele sempre conta essa história. E aí, fiz o release dele, né, que a gente fazia o texto para mandar para a imprensa sobre o que as pessoas falavam lá e tal. Então, foi ali o nosso primeiro contato já. Olha, só na Câmara. Já então. envolvendo política. E aí, depois da Câmara, eu fiquei 2 anos lá. Como estagiária, que acabou o período de estágio, o Pancho me chamou para trabalhar na TV Galega. Na Galega, né? exatamente. O Pancho fazia o Jornal da Noite lá, né, Pancho? Isso. E a Adriana Jornal Kraus de era Blumenau. o Jornal de Blumenau, Não, o Adriana... Jornal de Blumenau era meio-dia e à noite era o BTV Notícias. Isso. Cara, que A Adriana memória. Kraus era a editora-chefe, o Jorge Tais também Todo fazia mundo parte se da revezou em tudo equipe. lá, na realidade. Todo E mundo era, passei um poxa, tempo era- apresentando depois passei um tempo como repórter, depois voltei... Meu Deus, olha, todo mundo... Malabarismo. Uma escola, não, uma escola. Foi Uma uma baita escola. de uma escola. Foi. é, uma Eu baita peguei de uma minha primeira enchente lá, né, na 2001. TV, 2001. É, verdade. E fui trabalhar sem saber que horas eu ia voltar, né? A Ficou enchente todo que mundo- amarraram o vapor Blumenau para não sair arrastado pela água. Eu nunca esqueço dessa história. E vocês ficavam direto, né? 2001 foi uma experiência incrível, né? Porque Foi. a gente ficou direto e ali que a TV Galega realmente ganhou uma relevância muito maior. Porque, Eu tava 2 meses lá, assim, crua, assim, ia pra... porque ninguém fazer fazia vídeo, nada, né? fazer- A RBS não fazia esse tipo de cobertura. As grandes redes não faziam Sim. porque não tinham esse espaço. pra Determinavam fazer. um espaço lá e só, né? E aí a vocês Galega tocavam começou a direto. fazer e depois fez num pool com a FURB também, se não me engano, né? Acho que a FURB teve a TVL, se não me engano, também estava envolvida. Acho, Mas enfim, isso depois, né? acho Bem que foi depois disso, eu acho que nem foi bem lembro depois. agora. Naquela enchente foi só a Foi Galega. O pessoal ficou lá Era ali na Ponta Aguda, na NET, ali na BTV, né? Isso, a gente ficou lá. Isso. Isso. E E era 24 horas no ar, todo 24 mundo, horas todos no os ar. porque assim, eram uns 20 programas, mais ou menos, mais até. Todos os apresentadores se revezando Falando sobre a... para cobrir a enchente. É animal. eu lembro que foi engraçado que depois o pessoal via na rua, assim, tipo, eu saía pra caminhar. Ai, a tia da enchente. Que todo mundo assistia. Imagina, É, né? todo mundo 2001, assistia, a internet ficou muito, era tamanho de uma agulha. Mas não ficasse muito tempo na Galega, né? Não, fiquei pouco tempo. Não deu um ano, acho. Não, acho que deve ter dado uns 6 meses ali, porque tava ficando muito puxado por conta da faculdade pra mim, né? Porque a Entendi. gente chegava muito tarde, chegava meia-noite e pouco em casa da Isso. Univale, aí às 7 da manhã já tinha que estar lá na TV, enfim. Foi uma experiência excepcional, assim, amei fazer, mas achei que ficou muito puxado. E aí depois fui pra CBN. Ah, verdade. Aí também trabalhei um tempo na CBN, Lá com o Ross. que também foi muito legal. Quanto tempo na CBN? Também uns 6 meses, assim, eu meio que nessa época tava meio pulando de galho em galho, assim, Pegando pra experiência em tudo, né? experimentando, TV, experimentar rádio. e conhecer um pouquinho de tudo. Mas eu sempre tive vontade de voltar pra Câmara. E aí foi que eu consegui voltar em 2003, começo de 2003, se não me engano. Aí fiquei mais 5 anos lá, daí como contratada, né, Sim. na assessoria de imprensa, daí lá também tinha um programa na TVL, fazia programa de rádio, fazia de tudo um pouco O lá legal é também. isso, né? Que fazia de tudo um pouco ali na Câmara. No fim das contas, tu escrevia, tu fazias TV, fazias rádio, fazias de Tudo tudo. que envolvia tava É. fazendo. Os meios. Aí tu ficou 5 anos lá. Fiquei 5 anos e nesse inteirinho ainda também trabalhei na Folha de Blumenau, uma época, né? Eu era editora do Caderno de Cultura. Uhum. E Lá fazia, com o- e fazia alguma coisa das revistas lá também, eventualmente, Com que o eles Mundi tinham lá, né? com o Mundi. Uhum. Aham. Esse também não tem mais, né? Não. Não. Nem a Não. editora acho que não tem mais, né? Não, Né? aliás, eles têm a editora, acho ainda, eles estão fazendo ainda revista, será? Sabe que eu nem sei como é que Não tá sei essa te história dizer, também. porque eu não vi também mais. Eu sei sei que eles foram pra Floripa, Uma mas época eles não... ficaram bem grandes, né? Sim, Eles faziam faziam várias muito, né? revistas aqui, como a do Tabajara, por Tabajara, exemplo. Bela Vista, tinha de tinha- sindicatos. E além disso, fizeram o Folha de Blumenau por algum tempinho, né? Da CIB também, eles fizeram Da bastante CIB tempo, também, empresário. exatamente. Exatamente isso. Depois de 5 anos teve um doido que te ligou. Aí teve um doido que me ligou. E eu já estava pensando, né, em ter um negócio, em sair da Câmara, porque acaba que não que satura, mas assim, chega uma hora que a gente quer fazer coisas diferentes e quer ter uma perspectiva maior também. E 5 anos é né? aquele momento que dá um clique. Cada um tem um ciclo, né? E aí eu já estava fazendo alguns jobs de assessoria fora da Câmara, né? Já atendia a OAB, atendia, na época, a Unicardio, que hoje é Cardio Prime. Enfim, já fazia alguns jobs fora. E aí, pensando nisso, aí o Pancho me ligou um dia e falou, olha, Cris, recebi uma proposta do Santa, né? Que ele também sempre quis ir para o jornal impresso, né, Pancho? Tinha essa curiosidade de trabalhar lá. E gostaria de indicar, então, né, se tu tiveres interesse, a CIB, que era o cliente dele, para ti, e o Teatro Carlos Gomes, que era o outro cliente, para Fernanda, que veio a ser minha sócia depois, né?
E a gente conversou e tal, fiz a proposta para a CIB e deu tudo certo. Aí a gente começou. E aí ele me apresentou a Fernanda, que é a minha sócia hoje. Disse, olha, eu tenho a pessoa certa para ser tua sócia, né? É que eu estava conversando com a Fernanda, né? Primeiro, a Fernanda veio até por uma amiga em comum, assessora de imprensa lá em Floripa, que me perguntou se eu não podia conversar com ela, tal, porque ela estava vindo para cá por conta do trabalho do marido, se eu não me engano, Isso. né? E aí a gente começou a conversar e eu tava querendo eu queria abrir uma assessoria porque eu via que tinha uma possibilidade ali, né? Porque realmente tinha pouca gente trabalhando aqui ainda com isso, né? Tipo, como a gente falou antes, né? Era a New Age da Marli, New Age da e a Liliane, Oficina, que eram e a as Oficina que empresas... tava começando também. Eles Tava, têm, né? Tava a Ana Paula Russo e o Ricardo Russo que estiveram aqui. Mas daí veio essa proposta do Santa e eu falei, putz, e agora? Aí eu, né, preferi ir pra lá porque eu achei que eu ia aprender mais e acho que de fato eu aprendi muito, assim, sabe? Acho que evolui bastante lá, foi bacana, não me arrependo de jeito nenhum, embora acho que teria sido um caminho bacana também ter ido pela assessoria. E como é que foi se associar, né, virar sócia de uma pessoa que desconhecida. Já conhece, desconhecida? Não, é completamente desconhecida, né? A gente foi tomar um café no Café House, né, pra se conhecer e saímos de lá sócias, assim. Praticamente Caraca. isso. É que a Fernanda é muito gente boa, né? Vamos combinar, né? Ah, eu também, né, Pan? Ah, também. Não, eu já te conhecia, né? Eu já te conhecia, a gente já tinha trabalhado junto. Não, claro, óbvio, mas é que ela, né, Não, que era a pessoa estranha no meio, né? E sabe que uma coisa que a gente fala, assim, é que eu acho que esse distanciamento até que a gente tinha no início foi importante para as coisas darem certo. Benéfico, porque às vezes se tu te associas a um amigo, tu tens tanta intimidade que acaba misturando um pouco as coisas. Então a gente tinha, assim, um respeito, sabe, pela opinião da outra, uma coisa de, poxa, primeiro deixa eu pensar para depois responder se eu não concordo. Sim. Assim, né? A gente tinha esse distanciamento mesmo, assim, do início que eu acho que fez as coisas darem certo, verdadeiro, né? Um modelo verdadeiro, tu realmente respeitar e se tu não concorda, tentar convencer, né? Quando tu é amigo ou tu tem intimidade, cara, tu diz assim, vai ter que ser assim. Daqui a pouco já tá brigado, já. Exatamente. Briga, não tem jeito. Talvez sim, eu E acho a amizade veio depois, né? E a amizade veio depois, claro, veio consequência. Construída, né, com o tempo. É um casamento, né? Sim. Não tem como não ter amizade, né? Não tem como construir esse laço depois também, com o tempo, né? Mas assim, a gente sempre se respeitou muito, a gente sempre se admirou muito. E eu e a Fernanda, nós somos muito parecidas em coisas que a gente precisa ser, né? Na questão, assim, de fazer tudo com seriedade, né? De não querer... Comprometimento, de não querer passar para ninguém, de não, né, de respeitar o mercado. Então a gente tem muitas coisas parecidas, mas a gente também tem algumas coisas que são diferentes e que se complementam. Então isso eu acho que é muito importante, assim, né? Enfim, a Fê é super criativa, ela tem sempre muitas ideias, sabe? Ela gosta muito dessa coisa de redes sociais e tal. Eu já gosto mais da assessoria de imprensa, já sou um pouco mais conservadora, assim, algumas coisas. Então, a gente acaba se complementando, assim, isso é muito legal. E hoje ela nem tá aqui, né, Cris? Não, ela tá em Tubarão. Voltou pra lá, porque ela veio de lá, né? Ela veio de lá, a gente sempre tinha sempre não, né, mas depois de um período, nós tínhamos os planos de abrir um escritório em Tubarão, né, para ela voltar também para mais perto da família e tudo mais. Nós estávamos pensando nisso já ali em 2019, a gente começou a se planejar, e aí veio a pandemia, né, e 2020, então, ela foi para lá para trabalhar em home office, para ficar perto da família. A filha dela estava tendo aula online, então não fazia mais sentido ficar aqui também. O marido dela foi transferido lá para Criciúma, então ela acabou indo para lá. E a gente viu que deu certo, né? A gente começou a prospectar lá, começou a atender clientes de lá também e acabamos, então, acelerando um pouquinho esses planos, né? Que era para ser um pouquinho mais para frente, mas acabou dando certo, funciona. Trabalhar assim, à distância? Sim, funciona super bem. Pra gente tá dando super certo. Ela dá conta do recado lá ou ela precisa da estrutura daqui para... não, a gente trabalha bastante em conjunto. Assim, nós temos 3 pessoas na equipe lá com ela e 4 aqui. Legal. Eu e mais... Eu e mais 4 aqui. Eu tenho que contar. Eu e mais 4 aqui, ela e mais 3 lá. Somos em 9 no total. Isso. Mas assim, ela acaba atendendo ainda clientes daqui. A gente também, a equipe daqui, dá uma mão para clientes de lá. A gente consegue fazer essa conexão, assim, bem legal. Como é que está sendo desde que vocês começaram, a influência da rede social mudou muito, né? Como é que está sendo isso para vocês, para as empresas, agora com inteligência artificial de tudo quanto é tipo e modelo?
Conta um pouco de como é que está sendo essa experiência para vocês. E deixa eu até complementar rapidinho. Antigamente a gente falava com meios de comunicação, hoje a gente fala com gente que faz comunicação. Né? Vocês falam com influenciadores, é muito engraçado hoje. Antes tinha um mailing list, vamos dizer assim, né? Agora tem um influenciador, né? Uma lista só de influenciadores que também muda bastante, né? Sim, Conta um pouquinho dessas mudanças também. Tem agenciamento de influenciadores, né? Então, isso que eu ia comentar, assim, tem dois lados, né? Um deles é com relação ao serviço de marketing digital, de redes sociais, que a gente teve que incorporar, teve que aprender, que a gente faz também para as empresas, né? Então, como eu falei no início, foi uma evolução muito grande nesses últimos 15 anos. Então, teve muita coisa que a gente teve que se especializar, que aprender. Que não fazia conseguir atender, né? que não fazia. Nem existia, né? Exatamente. Por exemplo, lá é uma característica interessante, assim, que lá no sul, em Tubarão, nós temos muito mais clientes de redes sociais do que de assessoria de imprensa. Lá a gente conseguiu entrar no mercado. Mas também porque a Fernanda gosta mais também. Pode ser. Ela tem mais intimidade. Mas a gente conseguiu entrar no mercado com mais facilidade, assim, com as redes sociais do que com assessoria. Né? Aqui não, aqui é o contrário. Pois é. Então, mas talvez por causa da tradição também, né? Que vocês começaram aqui fazendo assessoria. Claro, pode ser também. Mas, enfim, é uma coisa que a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, né, para conseguir atender também essa questão do marketing digital. E hoje a gente está se posicionando muito mais na área de marketing do que na área de assessoria de imprensa, né? Não que a gente esteja deixando de lado, não é isso? Eu quero dizer assim, é que a gente tá abrangendo o serviço mais amplo, assim, de comunicação corporativa, né? E não focando só na assessoria de imprensa. E nós estamos nos posicionando não só por causa do serviço, mas por causa das nossas especializações, que a gente está aprendendo também, né? Como profissionais de marketing, assim, para poder oferecer um serviço mais completo. E aí, outro lado, que é isso que o Pancho comentou, né? Que hoje a gente não trabalha mais só com veículos de comunicação, mas a gente trabalha muito fortemente com influenciadores também, né, com quem produz conteúdo, porque para muitas empresas, para muitos negócios, faz muito mais sentido conversar com o público de um influenciador do que de um jornal, de um programa de rádio. Nichado, né? Pega exatamente o público que é pensado ali no meio. Exatamente. Então, os influenciadores têm ganhado um espaço muito grande assim, nesse trabalho, né, nessa parceria com assessoria de imprensa também, por conta disso. Quem é que tinha mais preconceito? Eu digo pelo seguinte, assim... Quando o cliente vinha aí com essa ideia, né? No começo, eu quero que o influenciador tal fale da minha marca. Vocês olhavam atravessado e pensavam assim, não, gente, esse cara tá pensando errado. Ou o contrário, né? Vocês iam com essa ideia para o cliente e o cliente, meu Deus, esse pessoal tá louco, eles querem que eu afunde minha marca no influenciador, né? Às vezes pensando de maneira mais preconceituosa. Tinha isso no começo, de um lado ou de outro, Cris? Acho que não, eu não consigo me lembrar, assim, de uma situação, sabe? Porque foi uma coisa que foi tão natural, assim, ela foi acontecendo, Entendi. Sabe? Então, assim, eu não sei te dizer, assim, quando a gente fez a primeira campanha, o primeiro contato com o influenciador, para um cliente, não sei te dizer. Foi muito natural. Porque foi surgindo, assim, tem um fulano que fala sobre isso, de repente a gente pode fazer alguma coisa, vamos mandar, né, um convite para um evento, ou vamos tentar fazer uma ação em conjunto, enviar um produto para a pessoa divulgar e tal, e foi acontecendo, assim. Eu acho que não teve essa coisa de preconceito, nem do nosso lado, nem de cliente, assim. Menos mal, né? Menos mal, porque tinha, né? No fim das contas, no começo tinha essa coisa, assim, eu acho que sim. De olhar o influenciador com outros olhos, tipo, não é jornalista, é influenciador, sabe? Tem essa coisa assim meio preconceituosa que é uma bobagem, né? No fim das contas a gente sabe hoje que é uma bobagem. Cada um tem seu papel, acho que, meu Deus, né? Tem espaço para todo mundo. Né? Que a gente teve que aprender a entender que tá todo mundo produzindo informação, né? Todo mundo produzindo conteúdo, então o nosso papel é tentar selecionar e orientar para que os nossos clientes também se envolvam com pessoas sérias, com gente que... Claro. Então, o nosso papel é conseguir fazer essa triagem, né? Saber com quem vincular a imagem da empresa. Né? Eu acho que essa é a grande perca, né? Se tu vincula a imagem a algo que ali na frente possa dar algum problema com aquele canal, tu de certa forma, paga esse preço também, né? Por estar próximo àquilo. E assim, o quão diferente tá agora para vocês, né? Agora achei legal que tu falou, assim, tá mais envolvida com relação ao marketing, até porque cada uma dessas é uma vertical, né? Do marketing em cima. Porque no fim o que todo mundo quer é vender, de certa forma. Mas
quão diferente está agora para vocês, principalmente mais no sentido de cliente, de trazer cliente para dentro da companhia. Como é que tá isso para vocês? Eles entendem hoje mais vocês por esse caminho ou ainda tem atrelado, vocês têm que desconstruir essa situação da comunicação? Que hoje, antigamente era... RP não, falava... RP. Era RP, né? E agora tá indo para uma comunicação como... Tem o RP, tem a publicidade e tinha o jornalismo, que eram as verticais, vamos dizer, como diz o Rafa, né? Agora virou uma coisa só, né? O pessoal né? procura ainda como assessoria de imprensa ou como marketing? Isso talvez que o Rafa queira entender como é que funciona hoje. Tem os dois casos. Porque para mim ainda é muito separado isso. Hoje eu vejo, né, cada vez mais falando, eu vejo mais próximo, mas ainda na minha cabeça estava muito separado. Ou tu busca esse profissional aqui, ou tu busca esse profissional aqui. E eu acho que tu tá certa, porque tudo é o que a empresa quer falar, seja pelo marketing tradicional ou seja pela uma comunicação. Tem os dois casos. Tem gente que procura a gente por assessoria de imprensa, que joga lá assessoria de imprensa no Google, né? E acha a gente lá que quer assessoria de imprensa. E tem aquela pessoa que, olha, eu quero um site, eu quero aparecer na mídia, eu quero redes sociais. E aí a gente vai direcionando. Olha, nós temos parceiros, né? Que podem fazer o site, tem parceiro que pode fazer pesquisa, Claro. tem... E dentro do nosso leque de conhecimentos, o que a gente pode fazer? Eu costumo falar que a venda do serviço de assessoria de imprensa, ela é uma venda educativa. Porque a gente tem que ensinar, muitas vezes, o que é, né? E o que pode trazer, porque muita gente pensa em assessoria de imprensa, mas pensa que vai pagar para estar num espaço. Tem uma expectativa, né? E não é bem assim. Né? Então, a gente tem que sempre, normalmente, não sempre, mas normalmente a gente tem que explicar realmente o que é o nosso serviço, e como que a empresa, o negócio vai se beneficiar dele, né? Que é voltado para mídia espontânea, para divulgação jornalística, que não é publicidade. Então, a gente normalmente tem que fazer essa aula, essa explicação também para poder vender o nosso serviço e alinhar as expectativas. Mas assim, como eu falei, tem esses dois, eu acho que esses dois tipos de procura, assim. Tem aquele que é bem focado, que sabe o que é assessoria de imprensa, que já trabalhou com assessoria de imprensa e que está buscando esse serviço específico, né? E tem aquele que realmente quer que a gente resolva todos os problemas, mas a gente tenta, à medida do possível, também, né, indicar parceiros. A gente tem um leque muito grande de empresas parceiras aqui que fazem todo tipo de serviço de comunicação corporativa e acaba tentando envolvê-los também, né? Hoje vocês fazem release, obviamente, que é o básico da assessoria, mas vocês fazem conteúdo para rede social também, fazem esse tipo de trabalho também, ajudando na produção de conteúdo para rede social, imagina, Isso. né? Isso. Como nós somos focados... Não só trabalhando com influenciadores ou com portais, mas também fazendo com que o empresário, vamos dizer assim, ou a empresa gere o conteúdo dela mesma também. Sim, né? sim. Como o nosso trabalho ele é bastante focado em jornalismo, a gente tem muito cliente, por exemplo, da área de tecnologia, que tem o blog, que aí a gente escreve os textos pro blog, né? Tem clientes que ainda tem informativo. Opa, desculpa, bati aqui. Tem clientes que ainda tem informativo, então a gente escreve textos para informativo. Tudo que é... E funciona, né? Isso que é mais legal. Sim. Ainda funciona informativo interno, esse tipo de coisa, que ainda funciona muito para algumas coisas. Sim, texto para blog, né, newsletter. Então, a gente faz muito esse tipo de conteúdo. E também tem uma outra característica né, mais atual, é que esses conteúdos, eles também estão voltados para uma questão estratégica da empresa, do negócio, de aparecer mais no Google. Então, até os releases, a gente já tem essa visão também, porque hoje a maior parte das publicações que a gente busca estão em portais, né, de internet, portais de notícias. Então, a gente já busca usar palavras-chave que sejam interessantes para o cliente, para a busca. Mais do que isso, né? Hoje, cada vez mais, só se copia e cola, né? Antigamente não tinha tanto isso, mas como as redações diminuíram, né? O trabalho ficou muito, sei lá, precioso, vamos dizer assim. Não tem tanta gente para trabalhar como tinha antigamente nos portais. É muito comum hoje tu pegar um release e copiar e colar para publicar, o que para vocês é ótimo, né? Porque o texto vai do jeito que o cliente queria, né? Gosta, que vocês sabem que é o ideal, mas e tem que ter essa preocupação também, né? Ou seja, tem que fazer o SEO, né? Vamos dizer assim, já prontinho para poder fazer com que esse texto, uma vez publicado por um portal, saia da forma. Exatamente. E outra coisa que mudou muito, como tu falaste das redações, né? Que estão cada vez mais enxutas, mudou muito o contato com os jornalistas também. Sim.
Então, antes a gente fazia café para a imprensa, fazia entrevista coletiva, ia todo verdade. mundo. E hoje é muito mais difícil nós conseguirmos, né? Porque tá todo mundo Ninguém tá muito mais interessado, nas né? redações, Parece... assim, né? As pessoas não saem, os profissionais não saem tanto das redações. E tem isso, né? Talvez que não na estejam época- mais tão eu interessados. Eu sinto isso hoje. Por que diminuiu tanto essas interações? porque vai perguntar pro mercado. É. Money. Dinheiro manda tudo no fim das contas. Acho que é isso, Rafa. As redações grandes eram as redações de jornal impresso, que não existem mais. Né? Por que elas eram grandes? Porque demandava mais profissionais. Sim. Tinha fotógrafo, diagramador, editor, subeditor, repórter. Hoje não, hoje tem um editor e repórteres, ponto. O repórter fotografa, o repórter filma. Acumulou funções, então Sim. acho que por isso faz com que a qualidade também diminua um pouco no fim das contas. Mas uma coisa que eu achava interessante, que tinha muito antigamente, era esses encontros, né? Com da empresa, Café da manhã, com os... Tinha bastante e hoje realmente com não o tem pessoal mais. de é assessoria verdade. e tudo isso. Hoje tá Não dá mais acabando resultado, isso, né? No fim das contas, né? Que eles acham que é isso, né? Para a empresa, para o cliente, dá resultado. Uhum. Assim, né? Quando a gente consegue fazer, mas é aí que tu precisas de um assunto muito importante, bom. assim, muito bom, que gere, né, ou alguma coisa polêmica, né, ou que gere realmente assim um interesse muito grande dos jornalistas. Porque antigamente se fazia café da manhã só para bate-papo. Um encontro, né? Isso. Vamos um encontro com a imprensa, sem uma pauta específica. E todo mundo ia, todo mundo não, mas muita gente Sim. ia, né? Mas hoje não dá para tirar o repórter da redação, porque o repórter da produção em 2 horas produz 2 textos, 3 textos. E isso é clique. No fim das contas, é isso que acontece. Tem entende? mais a ver com quantidade do que... Entre mandar um repórter para um café da manhã que não tem nem se sabe se vai sair alguma coisa de lá, né? E mantê-lo na redação produzindo 2, 3 textos que vai render clique para eles. Infelizmente essa é a E escolha que tem até que ser eu acho que pela facilidade da comunicação, Também. né? A gente está. Aí o assessor acompanha, já manda o release ali pelo WhatsApp na hora, Uhum. né? Então acho que isso também acaba tendo esse distanciamento por conta disso. Na época... Eu sinto que o jornalista também aprendeu a cobrar mais. Manda isso, manda foto, manda... Tipo assim, Sim, ele não, quase constrói uma... Posso estar enganado aqui, né? Eu acho que é mais fácil tu me corrigir, mas ele quase que constrói toda a reportagem em cima daquilo que está fazendo, né? É uma coisa que ficou muito comum depois da pandemia, começou na época da pandemia que acho que seguiu até hoje, a gente manda vídeo, por exemplo. Sim, né? exato. Que antes a equipe ia lá, tinha que fazer a gravação e tal. E aí na época da pandemia, manda um vídeo da tua fonte, né? isso, falando sobre isso, um vídeo de 1 minuto, assim. E aí isso ficou comum e hoje a gente continua assim, áudio para as rádios, né? A gente já faz o áudio do cliente e já manda. Então, o que eu ia comentar, quando eu comecei na assessoria de imprensa lá em 99, quando eu tinha 7 anos, a gente mandava release por fax. Né? A gente ligava, pedia sinal de fax e mandava. Pedir sinal de fax, Pouca nem gente lembrava sabe o disso. que é fax. Só foi uma galera durante alguns anos ali. Tinha o telefone fax, né? Que dava direto no aparelho, ou tinha que pedir o sinal de fax. Meu Deus, que loucura. Todos eram importados, vinha uma fitinha, que fora era normal as pessoas ligarem e deixar como é que é a secretária atender, e a gente não tinha esse costume aqui. Nunca funcionava. Quais são os passos? Então, os próximos passos da Prece. Tem 4 perguntas para te fazer, tá De vocês acabando. também, né? Bom, a gente quer expandir, principalmente no sul do estado, né? Que agora a gente está com em torno de 30 e poucos % da nossa carteira de clientes está lá. Legal. Então, nossa ideia é continuar expandindo lá, que a gente vê que é um campo assim que tem bastante, que é bastante promissor. E claro, aqui também, né? Eu sempre falo assim que eu não quero ficar grande, sabe? Assim, eu acho que a gente está num tamanho legal, a gente está com uma equipe bacana. Não quero, não tenho assim aquela ambição de crescer muito mais do que isso, né? Mas sempre, assim, conseguindo aprimorar nossos serviços, também aprendendo, né? Cada vez mais, podendo oferecer um serviço de mais qualidade, cada vez mais próximo dos nossos clientes, também mostrar e valorizar o mercado, né? Eu acho que isso é super importante, assim. A gente tem hoje, aqui em Blumenau, muitas assessorias, inclusive nós temos um hub de assessorias de imprensa que a gente se encontra de vez em quando. Legal, não sabia. E nós somos muito parceiros, assim, é um negócio bem bacana que a gente faz, assim, realmente com essa intenção de valorizar o mercado.
mercado, né? Tem espaço para todo mundo, Sim. né? A gente tem muita indústria, tem muita empresa de serviço, tem muito trabalho para fazer, e quanto mais a gente puder mostrar o potencial do nosso trabalho, eu acho que é importante. E eu, especificamente, estou fazendo mestrado em administração agora também, então legal. também quero voltar para essa área acadêmica aí nos próximos anos, vamos ver se Que legal. dá Eu certo. tenho 4 perguntas para te fazer, são pessoais, Vamos lá. então sinta à vontade aí. Qual foi, né, durante todo esse tempo, menos a parte do que tu andou em 10 cidades diferentes, tá? Porque não foi muita responsabilidade tua, mas qual foi a maior dificuldade na tua vida? A maior dificuldade da Ou minha uma péssima vida. escolha, às vezes. Ou durante a prece mesmo, enfim. Sim, essas perguntas de supetão, assim, eu não estava preparada para isso. Dificuldades. Dificuldades, tá, vamos lá. Bom, eu acho que na prece foi o aprender a empreender, sabe? Assim, de entender como é que funciona o mercado, de entender como prospectar, de entender como apresentar uma proposta, como precificar o serviço, gestão de pessoas, toda essa parte administrativa, que ele na prece, eu que acabo ficando mais com essa parte administrativa, financeira. Então, era algo que eu não tinha dominava. afinidade, não dominava, que precisei aprender. E isso, eu acho que foi o maior desafio, assim, a maior dificuldade. Na minha vida pessoal, assim, uma coisa que me vem à mente agora, assim, de primeira, foi um problema de saúde que eu tive quando o Otto era pequenininho, tinha 6 meses, eu tive que fazer uma cirurgia, tive um nódulo, enfim. E aí, tive que parar de amamentar, e foi, eu acho que a coisa Foi que traumático. mais impactante, assim, mais traumático, talvez seja isso. Durante esse período todo, né, tu deve ter algumas pessoas que te inspiraram, te ajudaram, te mentoraram. Quem foram? Ou quem é? Profissionalmente, a Ana Paula Ruschel, para mim, foi assim, eu sempre falo dela, porque ela me ajudou, me apoiou, me incentivou demais. Legal. Quando eu quis começar com assessoria, assim, ela passava mailing para mim, e ela já tinha, né, assessoria. Então, assim, para mim, é uma pessoa em quem eu me inspiro, e embora seja concorrente, né, Não, mas a gente é fala isso. que é concorrente do bem, Se assim. existe esse pool que vocês se reúnem e tudo mais, é muito bacana isso, né? É concorrente, vírgula, né? No fim das contas, tá todo mundo batalhando pelo mesmo fim, Claro, todo então. mundo batalhando pelo, né, Que legal. E isso amadurece, né? Quando um começa a querer matar o outro, tu Só começa pior. a estragar o ambiente de trabalho. E quando um, de certa forma, protege, entre aspas, o outro, tu amadurece, né? Tu começa a não fazer qualquer coisa pelo cliente e o cliente entende que não é bem assim que funciona. Não precisa jogar um contra o outro. pior pro cliente dele perceber que esse mercado que ele tá se metendo, que ele precisa dele, tá se complicado, matando, tá se matando, exatamente. Claro. É horrível isso. E quando o cliente tem uma experiência ruim com uma empresa, é ruim pra gente também, Claro, né? óbvio. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Se fosse empreender, ou talvez agora está estudando administração, vai montar sua segunda empresa. Que empresa vai ser essa? Vai empreender em Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria? Cara, eu acho que gastronomia. Opa. Eu gosto bastante dessa área também. Mas tu abririas num restaurante, assim? Não Alguma coisa assim? não sei. O nome vai coisa... ser Otto. Alguma coisa mais Otto pra fazer isso, artesanal, gosta de sabe? cozinha? Vamos vender isso Qual o tudo. chefe? Aí tu vai olhar pra trás dele lá atrás, pequenininho, em cima de uma banqueta. Tem até nome, chefe Otto. Olha, Chefe nome bom pra chefe. ó. Que idade Mas- tá com o Otto agora? O Otto tá com 9. Meu Deus, mas ele é grande pra 9 anos, né? Não sei. Eu acho, eu vi esses dias, Meu Deus, tá enorme. Caramba, é um senhor praticamente. Mas é uma área que eu curto bastante, assim. Acho que fazer alguma coisa artesanal. Não sei, mas assim, gastronomia é algo Ela vai que... fazer marmita pra vender pro pessoal. Tu vai ver. Uma coisa artesanal. E pra finalizar, né, se tu tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos, o que tu ia falar pra ti mesmo? Lá na faculdade, né? Cara... eu acho que eu ia dizer, segue teu... Se joga. Sabe? Não, se joga, segue o teu rumo e teu caminho, o teu foco, porque vai dar tudo certo, assim, sabe? Eu fui muito feliz na minha trajetória profissional. Não teve nenhum arrependimento, né? Não teve nada assim de teve, trabalhar, assim. não devia ter trabalhado aqui. Não, nunca. É. Assim, ó, mesmo as dificuldades, né? Claro que, poxa, tem lugares que às vezes tem uma pessoa ou outra lá que a gente, Sim, né, não se dá faz bem, parte. ou que, enfim, que acontece alguma coisa que não é legal, mas, assim, tudo foi aprendizado, tudo foi válido, assim, eu não tenho nenhum arrependimento nesses, sei lá, quantos anos? 20? Desde 99, eu nem faço Perdeu conta. a conta, né? 24. 24, é verdade, 99, Não, 24 anos. já. não tem nada, assim, que eu diga que eu, sabe, não faria. Talvez fizesse alguma coisa diferente, né? Hoje, com a maturidade, com o aprendizado que a gente tem, mas nada, assim, de um grande arrependimento, assim. Acho que
Sou muito feliz com a trajetória que eu Que tive. bom, maravilha. Tenho certeza que você está aqui ainda com certeza porque você adorou demais o conteúdo. Não esqueça de compartilhar. Obrigado, Cris, demais por ter vindo aqui Obrigada. perder teu Obrigado mesmo. tempo e poder Foi bem bom. compartilhar a tua Imagina. história. E não esqueçam de dar aquela curtida e comenta um pouco aqui se você tem algum conhecimento, né, de todo tipo de comunicação, que eu acho que é super, cada vez mais importante fazer isso de forma profissional pelas empresas. Obrigado demais. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, pancho.com.br, @realrafasilva, @podcast ATDQN, Prece e comunicação. Prece Comunicações com os 2 S, Com né? 2 Com dois S e E. S. Então tá. Isso aí. E sigam nas redes sociais. Tamo junto. Até mais.